estamos aqui mais uma vez com vocês no programa Um Fato, Duas Visões. Comigo, da Faculdade de Educação, a Neide Nofes, e a nossa querida Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e nesse momento na Clínica Psicológica, dando todo aquele apoio na diretoria da Clínica Psicológica. E aí, Márcia, tudo bem? Tudo bom, e você, Neide? Tudo em ordem? Felizmente bem. A nossa convidada de hoje é Heloísa Quadros Fagali. Ela vai nos comentar a família e as questões escolares de seu filho. Heloísa é psicóloga, psicopedagoga, arteterapeuta, trabalha no curso de psicopedagogia da PUC São Paulo, no SEDES, enfim. Ela está no mundo do conhecimento e no mundo das interações, né? Heloísa, muito obrigado de ter aceito o nosso convite para essa manhã. Obrigada de ter vindo. E agora a palavra é sua, Heloísa. Enfim, quais são as questões envolvendo a família e os seus filhos neste momento que nós estamos numa transição pós-pandemia, fim de pandemia? Como você vê isso? Olá a todos. Obrigada por eu estar aqui presente, pelo convite. Eu queria dizer que, neste momento, as questões foram bem diferentes ou intensificaram-se, né? Nesta orientação diante da criança, do adolescente, mesmo do adulto, em relação ao trabalho e aprendizagem à distância. Esse foi um grande desafio para todos nós, aprendizes, pais, nós, especialistas, professores, todos tivemos que aprender a aprender uma nova forma de contato, mas valorizando sempre também a presença, a aprendizagem com enfoque presencial. Que bom que nós já estamos conseguindo a isso. gente ouve falar, queria sua opinião, né, de forma aberta, que a família, independente da escola, eu quero focar um pouco a família, algumas se desestruturaram, outras tiveram que se reestruturar de outro jeito, mas a família passou para mim por um grande desafio. Você que lida com isso, quer dizer, quais são os principais desafios e as principais questões envolvendo a família com seus filhos na atualidade? Neide, excelente pergunta. Eu estive, neste momento, muito presente junto às famílias que estavam mobilizando o seu ato educativo com seus filhos, aproximando-se da aprendizagem dele com mais intensidade, apesar das dificuldades, né? Queria estar falando que a minha experiência, que tem sido até o momento, mesmo nas escolas públicas ou nas escolas particulares, é que houve um outro jeito de olhar a aprendizagem do seu próprio filho. Apesar das dificuldades, das demandas e do espaço, ainda entrando na intimidade do ambiente familiar. Então, eu gostaria de dizer que eu vi trabalhos muito interessantes de pais extremamente participantes, ajudando, cooperando e enxergando outros lados do filho, quando a gente poderia estar tendo condições de orientá-lo e dar o suporte que foi necessário para ele. Quando você fala trabalhos diferentes, você teria algum exemplo para nós? Olha, eu gostaria primeiro gosto da palavra questões de aprendizagem, porque em todas as questões de aprendizagem tem um potencial de aprendizagem, uma capacidade de aprendizagem da criança ou de qualquer ser humano, apesar dos seus conflitos e dificuldades em outras situações de aprendizagem. Então, valorizo muito essa questão do potencial e da capacidade, que não pode ser reduzida à dificuldade, né? Então, eu gostaria, por isso, de estar falando dos suportes que eu pude estar trazendo, eu, como supervisora, inclusive, de psicopedagogas, estagiárias, né, e de professores, o trabalho que a gente começou a desenvolver também junto aos pais, e como pais foram colaboradores. Eu quero colocar, inclusive, uma experiência da sala de multimeios, onde ficam as crianças que são colocadas com mais dificuldades. E o que os pais colaboraram
com crianças com várias questões, inclusive com traços de autismo. Eu digo traços porque a criança é um todo muito maior do que mera questão dele, do autismo, outros traços de dificuldades, os pais dando suporte e o professor podendo falar mais com eles, e esses pais podendo enxergar outros lados dos seus filhos. Então, isto aconteceu com algumas crianças, eu não vou detalhar muito porque fica longo demais, inclusive crianças com traços autistas, e crianças com dificuldades específicas de linguagem e outras dificuldades. Você poderia dar um exemplo, assim, relatar um caso específico para a gente? Bom, eu vou estar relatando um caso específico que eu acho muito interessante, porque está agora muito essa questão da TEA, né, dessa questão desses 1000 níveis do chamado autismo, que se classifica, categoriza, e precisa ter muito cuidado, né? A psiquiatria mesmo agora está tentando ter mais cuidado em relação a isso, que é de uma criança que tinha um traço considerado como autismo e que estava na sala multimeios, e que a mãe se mobilizou, ficou muito... Como eu posso fazer meu filho ficar na tela e poder resgatar tudo isso do aprendizado dele, né? E, na verdade, quando foi dado o suporte para a mãe, disse assim, olha o seu filho no poder que ele tem, escuta, veja o que é que ele tem para dizer. Ele está inquieto, ele está ansioso, ele está batendo, querendo até bater na tela. Então, segure nas suas mãos e diga, meu filho, eu entendo sua ansiedade, mas vamos juntos fazer alguma coisa? E foi desse jeito que essa criança que aceitou este olhar da mãe, que a mãe é a educadora por essência, né, por excelência, aceitou essa escuta da mãe e ajudou a mobilizar o trabalho através dos recursos da arte, através da tela, como é que ele poderia mostrar o seu poder. E essa criança tinha um grande poder nas áreas, eu sou arte-terapeuta, então eu fico muito feliz de resgatar isso, uma capacidade intuitiva incrível, imaginária incrível, que ele podia estar construindo através dos desenhos, das pinturas, daquilo que ele podia trazer do seu jeito. E com isso, ele se comunicou, virou inclusive um vídeo aí nas mídias, as expressões desse menino, colocando um trabalho que foi feito sobre um mito afro, de que todos nós somos todos nós, né? É um mito afro muito bacana da Compartilha, e que todos dessa sala estava sendo desenvolvido por essa professora, que é psicopedagoga, inclusive lá da PUC, né? Que foi a Rose, eu preciso dizer o nome dela. E esse trabalho foi um trabalho de grande repercussão, que eu trago em relação aos vídeos, e como esta mãe se sente grata, apesar da dificuldade, teve muitas dificuldades, não é? Naquele primeiro momento, mas ela mobilizou o potencial e enxergou este seu filho e sua capacidade de criação imaginária. Você não acha que todo esse movimento ele favorece a gente poder compreender a aprendizagem como algo muito maior, como um processo, e não como uma aquisição conteudista? Né? Porque acho que a gente às vezes fica muito preocupado com o conteúdo e não se dá conta de que o processo é único, o processo é individual, e quando a gente pode acolher o processo, o conteúdo vem, né? Flui. Minha querida, eu acho que sua pergunta é tão pertinente, tão boa, é isso mesmo. Quer dizer, na verdade, o conteudístico da escola, tão antes da pandemia, questionado, desde os anos lá 60, e muito, muito antes, né, nas escolas ativas, construtivistas, essa visão conteudística é ainda um vício no nosso sistema escolar. Agora, é lógico que a gente está abrindo com a formação e uma consciência maior dos professores e dos gestores sobre o que é aprender. As habilidades sociais, agora chamadas socioemocionais, socioafetivas, né? Como elas são importantes na aprendizagem, na relação dessa criança, na aprendizagem da vida. Sabe, isso com a pandemia, quando voltou as crianças, a gente sentiu como voltou para trás, como é importante presencial.
como os professores precisou resgatar algo que parecia que estava sendo conquistado nas habilidades socioemocionais, além de muitos outros recursos das habilidades da vida, de múltiplas inteligências, pegando conceitos básicos, essenciais do viver e do existir, não é? Das áreas do pensamento, das áreas da linguagem, e não pegando simplesmente informações conteudísticas, que o Google está aí para trazer várias. Mas... Quando você fala, eu fico pensando, socioemocionais, dá para você citar quais são algumas características, porque algumas pessoas podem não saber, não entender algumas coisas dos socioemocionais, algumas habilidades socioemocionais que a escola desenvolvia e que agora teve que recuperar. Você poderia citar alguns exemplos? Boa pergunta. A habilidade, é porque é a moda agora chamar habilidade socioemocional. Exatamente. Está na mídia, está no Google. Tudo é terminologia da moda, isso é uma coisa muito conquistada há muito tempo. São as capacidades da criança de entrar em contato com o outro, de se relacionar com o outro, de aceitar as diferenças do outro, e de até suportar um pouco a rejeição do outro por ser diferente, de estar mobilizando essa capacidade deles lidarem com a sua própria frustração de ser diferente e não virar bode expiatório. Vocês nem de bode expiatório é ser acusado como eu não sei, eu não posso, eu sou ruim. Quer dizer, a habilidade socioemocional é fazer a escuta, é escutar o outro, e é aceitar o outro, e trocar informações entre eles, irmãos, alunos. Né? E esse outro nem sempre é apenas o outro aluno, né? Às vezes é a aprendizagem que não organiza. O que o professor está me ensinando, que me parece estranho, que eu discordo, que eu não gosto. Acho que o exemplo, para mim, ele é um pouco maior do que das crianças, né? Ele toma já os alunos na universidade, né? Que ele quer fazer um trabalho, uma pesquisa sobre alguma coisa, aí ele disse para mim, esses autores aqui eu não vou usar porque eu discordo deles. Não, ele precisa muito estar no seu trabalho. Olha, é muito bom que você dialogue com ele. Né? Não é uma escolha de... Porque eu acho que a gente vai falando do outro, e o outro se manifesta para mim de muitos jeitos. Ele se manifesta através da arte, ele se manifesta através de um texto, ele se manifesta através de um desenho. Né? Então, acho que é importante também que a gente possa entender esses outros como importantes da assimilação das crianças, de que elas possam compreender isso de uma forma diferente. Né? Muito bom, é isso mesmo. Assim como você falou nessa sala multimeios, o que é isso? Sala multimeios. Você falou é muito usada na prefeitura, né? Exatamente. Foi uma grande conquista nossa, mas não para excluir a criança, para dar um suporte paralelo, né? Eu queria só dar assim, dois focos. Um, que eu gostei, Márcia, que você falou, da questão do adulto. É isso, quando eu digo a criança, é porque eu vejo, eu fiquei lidando muito com isso, mas eu lido muito com aprendizagem do adulto, terceiro grau também, né? E veio para mim como assim, com necessidades psicoterápicas, na verdade, não era uma coisa assim. Como é que eu aceito os conteúdos que eu abominava, que eu não acredito, os pontos de vista de um conhecimento, quando eu preciso entrar em contato com ele? O que é que eu faço? É problema psicológico? Eu disse, não. Quem sabe, se você abrir sua janelinha interna, eu vou chamar de janelinha interna, porque é uma aceitação da gente, de que todos têm um saber a ser mostrado para a gente, na interdisciplinaridade, nas várias áreas de conhecimento e também nas diferentes linguagens, porque cada um expressa com gesto, como eu sou uma pessoa de muito gesto, sou baiana, né? De muito gesto. Então, eu preciso desse presencial, eu estou tentando fazer na tela, né? Nas relações. Mas, então, o que eu queria estar falando é que esse
respeitar a diferença dos conhecimentos, buscar Morin fala muito bem sobre isso, né? A complementariedade de todos esses saberes e trazer a essência deles na construção do conhecimento humano, das ciências, e aceitar as diferentes linguagens, não tem uma menor do que outra, uma não verbal, uma pintura, um desenho, um gesto, um som, uma música, né? A palavra é muito importante, mas a palavra pode ser expressa de muitas formas, de maneira solta, poética, ou de maneira bem descritiva, ou bem linear, começo, meio e fim. Isso tudo se pretende trabalhar nas salas multimeios a partir dos fundamentos de uma equipe de psicopedagogia da prefeitura, que se iniciou em São Paulo há muito tempo. Né? Então, quando o profissional tem condições, aí cabe este outro professor. Tem condições de abrir suas janelas também, para olhar todas essas possibilidades e capacidades nas diferentes áreas dos saberes e das diferentes relações afetivas. Isso é possível. A sala multimeios é o momento de que a criança, lá na sala, na dinâmica, não é que ela tem um distúrbio específico de aprender, não. Na dinâmica da sala de aula, ela não está sendo ouvida e considerada, e que deveria ser, né? Se tivesse trabalhos mais com monitoramento, ou em duplas, este olhar maior que a psicopedagogia pode estar ampliando para o professor, né? Eles vão para essa sala porque precisa de um olhar mais focado em uma questãozinha de aprendizagem que ele tem em relação ao pensamento, às relações sociais, em relação à linguagem. Entende? Eu dispenso as terminologias, eu preferia dizer assim. A sala multimeios está tendo recursos incríveis, lúdicos, de arte, está ampliando quando é pedido, a escola pede a possibilidade para estar contemplando este olhar mais dessas diferenças destas crianças, valorizando, eles desenvolverem a autoestima deles, eles perceberem que eles podem ter capacidade e se sentirem mais fortes lá na sala de aula para se incluírem. Essa questão de termos diferentes formas de lidar com a aprendizagem escolar é bastante interessante, né? E a partir dessa sala de multimeios, essa sala, vamos dizer assim, eu já trabalhei num lugar que chamava Sala da Felicidade. As crianças denominadas de Sala da Felicidade. Então, eu vou para a Sala da Felicidade, as crianças chamavam, né? Na Sala da Felicidade. E lá, como foi uma terminologia deles, e havia muitas oportunidades diferentes, eles podiam fazer artes, até a questão da própria tarefa escolar, mas podia também fazer a tarefa escolar diferente, se relacionar com os amigos. Muitos pais questionavam, dizendo a escola tem que dar conhecimento. Esta sala que meu filho quer de felicidade é uma ilusão, certo? Você viveu isso, não viveu? Como você vê isso que início é a busca do prazer, da alegria, não do... Eu sempre diferencio, brincar não é entreter. Brincar é você ter toda uma capacidade cognitiva, afetiva, é uma forma diferente de interagir. Né? Para mim, brincar é diferentes formas de interagir. Como você vê isso dentro da família? Você precisou lidar com essa característica, a família conseguiu ver? Como foi isso? Isso, você trouxe um ponto crucial, porque às vezes até os professores também não veem, não é só os pais, não. É porque fica estereotipado essa sala como sendo aqueles que têm dificuldade vão sofrer lá. Meu filho não tem essa dificuldade, é mais em relação à dificuldade, que é forte, e não compreender que o ato lúdico, onde eu estou vivendo um prazer, porque estão me olhando na minha capacidade. Porque tem brinquedos e tem brinquedos. Tem brinquedos que mobilizam alguns. Tem jogos que mobilizam alguns com relação a uma capacidade específica e não mobilizam outras crianças. Então, essa possibilidade de olhar também as capacidades do brincar, dos jogos, entendeu? Vendo o que cada um deles desenvolve no potencial e na capacidade da criança,
um lúdico não só da felicidade, mas é um lúdico de que eu sei, eu sou, eu posso. E isso, geralmente, como consequência, dá uma situação de muita satisfação, de felicidade. Apesar de que tem muitos jogos que são desafios. Né? Integra o prazer à frustração, porque as coisas estão tão separadas. Na nossa cultura, nós fomos consequências disso, onde se separa o prazer do trabalho, onde se separa o que é difícil e como é bom, eu me sinto feliz porque eu desafiei essa dificuldade, mas que a pessoa via a minha capacidade de desafiar. Eu acho que, não sei se na essência, Neide, eu sinto que a gente fica trabalhando muito essa questão dos brinquedos, né, na psicopedagogia, essa ampliação do que é brincar, e isso precisa conscientizar os pais, porque eles não sabem, eles não são especialistas no assunto. Não, e até porque, né, por exemplo, brincar não é sinônimo de brinquedo. Exatamente. O brincar é mais amplo, e às vezes as crianças brincam sem brinquedos. Eles criam interações e transformam objetos, então é uma mudança que tem que haver mesmo, até porque, não sei também, eu queria saber a sua experiência, aprender conhecimento pode se tornar uma grande alegria e brincadeira, né? Porque o pai vê aprender conhecimento como uma coisa estática, senta, faz, presta atenção, é isso, não olha para lá. Como você vê a família focando esse ar do aprender, que também teria que ser lúdico, apesar da complexidade do conhecimento. Você viveu isso, não viveu? Como foi sua experiência? O que eu quero dizer é que das experiências antes da pandemia, e aí intensificados agora, porque isso já estava acontecendo na pandemia, bem antes, né? Intensificado na pandemia, é que como é importante a gente ter acesso ao pai e trocar com o pai. Não tem a ver com terapia, psicoterapia de pai, não. Para eles poderem ressignificar o que é o aprender e o que é uma criança que, de repente, adora e vibra quando faz desafios de o que é o que é. Porque ela tem que mobilizar uma capacidade potencial grande dela, que é o pensamento, apesar de ter a dificuldade de linguagem. Então, eu queria estar colocando para vocês que o pai precisa... Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu sou lá, né, dos anos 60, né, mas há muitos anos atrás, a gente falava as escolas de pais. Quer dizer, como que a gente precisa estar resgatando o pai que, na verdade, viveu uma experiência de aprendizagem conteudística, não teve experiência de ver essa possibilidade do brincar desse jeito, do que é essas múltiplas inteligências, qual é o poder do filho com relação a essas inteligências, como é que ele pode estar brincando, e ele mesmo vê na criança dele. Como foi? Não, mas como é que ele mobiliza isso? Como é que ele mobiliza isso? É importante também a gente conscientizar uma sociedade de que tem que se dar suporte para esses pais, né? Isso. Eu fui convivendo com essas famílias também, a partir do meu trabalho como psicoterapeuta, e nem sempre os pais têm a possibilidade de estar com seus filhos, né? E uma das questões durante a pandemia foi como se manter trabalhando com as crianças dentro de casa, precisando de orientação na escola. Né? E, aos poucos, eu acho que os pais foram qualificando esse tempo com os filhos. Porque o tempo do deslocamento passou quando aqueles que puderam não incluí-lo no trabalho, passou a poder ser um tempo de ver o filho. Né? Porque acho que a gente também penaliza um pouco os pais quando a gente está dizendo, olha, você precisa ver, você precisa participar, mas a sociedade precisa prover esta possibilidade também. Eu acho que é muito bacana que você está falando. Eu tive uma experiência muito interessante supervisionando uma psicopedagoga que dá aula na escola e que estava fazendo estágio psicopedagógico dentro da escola. Né? É muito interessante que ela disse, Heloísa, agora que eu estou com minha filha aqui, enquanto eu estou recebendo a supervisão sua, dando aula, é que eu estou enxergando algumas coisas da minha filha que eu não via.
Foi muito interessante. Aí ela, essa psicopedagoga, disse assim, você pode oferecer um momento só para você conversar com esta mãe que eu sou? Aí está aberto. Ela foi uma grande, foi muito uma referência muito interessante, e ela valorizando como a gente precisa estar olhando esse pai com este poder de ver, e que ele precisa só ter chance. E que, na verdade, até agora, a Neide sabe disso, que atua bastante, atua muito nas escolas, as escolas, não a dela, que era extremamente aberta no passado, aí, né, que você teve, mas as escolas que, quando chamavam o pai, já vem falar da dificuldade do meu filho. Quer dizer, a chamada para o pai era como a expectativa, quando eu fiz um levantamento com alguns pais agora, eu estava tentando fazer isso para eles me sugerir, ou sugerir a nós, grupos, né, de psicopedagogia, como que a gente pode ajudá-los. Foi uma entrevista dialógica muito interessante, e até no celular, às vezes, pessoas que não tinham tantas condições, esses eram que eu queria mais ouvir. E foi muito interessante que eles disseram assim, poxa, a gente não sabe, a gente foi educado de um outro jeito. E por isso que a gente está vendo aqui como se faz, eu estou aprendendo com ele enquanto ele está fazendo isso, e aí ela falou assim, a gente fica com a sensação de que não sabe, né? O filho pode ficar muito decepcionado, assim, mas por que você disse? Tem coisas que eu não sei, na minha época eu não aprendi, né? Agora eu estou aprendendo com você. Então, o poder estar com o outro ajudando, não é que eu estou com o poder maior do saber. Eu estou aprendendo junto com você. E isso, com os pais, porque se deposita muito nos pais, tem teorias que depositam muito nos pais a culpa do não problema, e a gente precisa ter cuidado com isso, né? Quer dizer, na verdade, ele reproduz aquilo que ele aprendeu e que ele valoriza, é um mito dele, né? A crença dele. E a gente, é só ampliar, é uma troca com adultos aí, viu, Márcia? Mais além, não só dos alunos do curso de graduação, mas uma troca de aprendizagem com um adulto, onde a gente aprende. A experiência que eu estou fazendo com os professores, eu estou aprendendo muito com eles. Heloísa, nós teríamos outras perguntas para fazer para você, nesse momento, né? Inclusive perguntas importantes, todas importantes, mas está chegando ao final do nosso programa. E nesse momento, nós temos apenas 1 minuto para fechar. O que você poderia dizer para esses pais, inclusive entre eles aqueles que serão obrigados a mandar seu filho para a escola, porque várias escolas estão obrigando as crianças a voltarem presencial, não é mais uma opção da família. Quais são o seu 1 minuto de fechamento do nosso programa? 1 minuto, grande desafio para mim, que sou prolixa, mas vou tentar. Tá bom. Voltem às escolas. Lá é o espaço presencial que seu filho precisa aprender. E continuem conosco, trocando as suas experiências de pais como educadores que a gente quer resgatar de vocês, porque vocês sabem muito mais dele do que nós. Eles nasceram com vocês. Isso é para os pais, para os professores. Amplie seus olhares nessa volta. Resgate, não voltou para trás. Resgate o que foi um pouco esquecido por alguns momentos, porque traz a memória, né? Então, isso é que é importante. E queria dizer algo do Paulo Freire, tão festejado, que foi há pouco tempo aí o aniversário dele, e é um grande educador, conhecido internacionalmente e valorizado. Tem uma frase dele que eu gosto muito, ele diz, todos nós sabemos alguma coisa, seja adulto, seja criança, seja adolescente, seja professor, seja pais, seja qualquer profissional ou qualquer pessoa, até na terceira idade, todos nós sabemos alguma coisa. Mas também, esse mais também é meu, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Convido todos vocês a aprender nessa volta com esperança, sem negacionismo, com a esperança de que as coisas vão melhorar e que a gente vai conseguir. Presencial é fundamental. Obrigada, Heloísa, pela sua grande experiência, por compartilhar conosco. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Márcia, alguma observação final? Não, só obrigada pela atenção. Tá ótimo. Então, até o próximo programa, Um Fato, Duas Visões. Tudo de bom para vocês que estão nos vendo e ouvindo.